A história de Portugal e da língua portuguesa. Lembrando, esse vídeo foi sugerido pelo Noah. Tudo começou quando os indo-europeus e celtas chegaram na região. O Império Romano que estava se expandindo na região domina a Península Ibérica ao chamando de Espanha. O Império Bizantino surge e o Império Romano acaba. Na época existia duas variantes do latim. O latim clássico que era falado pelas pessoas nobres e cultas e o latim vulgar que era falado nas províncias conquistadas e pelos soldados. Aí, as variantes começaram a se misturar com outros dialetos e surgiram como português, espanhol, italiano, francês, corso, galego, sardenho, catalão e etc. Com isso alguns muçulmanos árabes invadem o norte da África e toda a Península Ibérica. Quer dizer, nem toda, pois tínhamos o reino das Áustrias que permaneceu firme, forte e também cristão. Antes da dominação existiam dois impérios ali, o Império Visigótico e o Império Suevo. E acontece a Reconquista ou se preferir, as Cruzadas, onde por 700 anos eles lutaram contra os árabes reconquistando suas terras. Vários reinos novos surgiram nesse tempo, como Galiza, Leão, Aragão, Castela, Catalunha e outro que ainda não era reino, o Condado Portucalense. O Condado Portucalense se expande. A Guerra dos 100 Anos acontece e a Inglaterra ajuda Portugal com apoio logístico. Olhe um texto em português dessa época. O nome é Notícia de Fiadores. Você vai entender bem pouco. Comente aqui embaixo se você entendeu. Peste negra chega em muitos países. Perderam mais de 80% de suas populações, e alguns tempos depois se torna independente. O reino de Castela anexa outros reinos e se expande. Depois o condado portucalense se torna Portugal. Mais um tempo se passa e finalmente a Reconquista/Cruzadas termina. O pessoal da Europa adorava as especiarias da Índia. Especiarias para quem não sabe são tempero. Lembra do Império Bizantino? Então ele tinha se lascado porque o Império Otomano derrotou ele. Isso bloqueou a rota deles para a Índia até que Cristóvão Colombo diz que se a terra era redonda se eles fossem para o ocidente eles chegariam. Portugal recusa mas a Espanha aceita. E ele só aceitou pelo dinheiro. E ele acaba chegando na América. Portugal fica sabendo e descobre o Brasil e também tem algumas colônias na África e também entrepostos comerciais na Índia. Olha um texto em português dessa época. Você já consegue entender melhor o que o escritor quis dizer. O português dessa época tinha uma letra que não temos hoje, o S longo, que parece um F mas é um S. Acontece a União Ibérica onde o rei da Espanha governa Portugal já que o rei de Portugal morreu e não tinha filho. Outros impérios estavam começando a ter inveja da União Ibérica e invadiram as colônias no caso da Holanda e França. Portugal cria o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, até que Dom João VI deixa seu filho Pedro de Alcântara, Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon aqui no Brasil mais conhecido como Dom Pedro I. Um tempo depois Pedro fica sabendo que estavam tentando tirar a autonomia do Brasil e grita independência ou morte. Nas margens do rio Ipiranga, acontece uma guerra entre Portugal e o Brasil ganha e fica independente. Portugal estava muito instável sem o Brasil já que era sua maior fonte de renda. Portugal tem alguns reis mas nada de muito especial acontece. Pulando alguns anos, Portugal estava tão estável que a República Portuguesa foi proclamada. Depois acontece o Estado Novo, uma ditadura portuguesa, governada por Antônio de Oliveira Salazar, que durou mais de 20 anos. Olhe um texto em português dessa época. Você entende perfeitamente. Você só repara no com trema ou dieres e se preferir. Acontece a Primeira Guerra Mundial. Depois acontece a Segunda Guerra Mundial. Portugal entra na União Europeia e adota o euro como moeda. Portugal passa Macau para a China. Hoje Portugal está na lista dos países mais seguros do mundo com poucos homicídios e roubos. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado porque deu muito trabalho para fazer. Então esse foi o vídeo e tchau.